Olá, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Estão aproveitando os temas para aprofundar nas verdades bíblicas que estamos desvendando juntos? Precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Não queremos ser parte daquele grupo que o profeta Oséias descreve no livro que leva o seu nome, no capítulo 4, verso 6, que diz: "Meu povo perece por falta de conhecimento." Com certeza não podemos ser assim. Continuemos então falando do único que pode interceder por nós perante Deus e, através dos seus méritos na cruz, nos concede eterna salvação. O meu nome é Diego Isalralde e eu sou teólogo protestante. Vamos começar? Nesta série temos falado da intercessão que só pode ser feita por um único ser humano que também é Deus, Jesus Cristo. Hoje daremos continuidade, nos aprofundando ainda mais e dando novas informações para poder crescer no conhecimento da sua palavra. Deixe-me perguntar uma coisa. Você já conheceu um aspirador? Já usou uma? Vemos vários vídeos nas redes sociais de pessoas usando, outras brincando e outras ainda tendo acidentes com elas. Porém, uma coisa está bem clara para mim. Para usá-la, precisa estar na tomada, ou até mesmo para usá-la sem fio, precisa carregar as baterias e a mesma precisa estar na tomada. Se aspirar um quarto e for para o outro e o cabo não for longo bastante, bom, a tomada sairá da fonte de energia e parará imediatamente. Eu poderia tirar o plugue da tomada e virar o aspirador de tudo quanto é posição, limpá-la ou até empurrá-la. Pode tentar isso e muito mais, porém, se o aspirador não estiver conectado a uma fonte de energia, ela não funcionará. Sinto que estou falando uma coisa muito óbvia, e você pode até se sentir insultado por isso. Agora veja bem, já seja que estejamos falando de uvas numa vinha, ou de um aspirador, ou falando sobre um trem andando em suas vias, se não estiver conectado à fonte de poder, não poderá fazer nada. Isso nos leva a uma enorme dúvida que fez também que surja uma verdadeira falta de compreensão sobre Deus em todos estes anos. Muita gente, mas muita gente mesmo, acredita que durante o tempo de angústia que vem logo após o tempo de prova descrito no Apocalipse, o cristão precisará sobreviver com o seu próprio poder. Já ouviu essa antes? Já ouviu que precisará viver sem um intercessor? Alguns, indo ainda mais longe, falaram que quando esse momento chegar, precisaremos de uma enorme quantidade de reserva de justiça para guiar-nos neste tempo, quando formos nossos próprios donos. É claro que isto é uma grosseira deturpação da mensagem verdadeira do Evangelho, que pode conduzir os fracos a um desânimo real e aos mais fortes a uma surpresa de proporções épicas. Vamos então responder estas inquietantes e equivocadas afirmações que vêm pairando em nossas igrejas nestes últimos anos. Primeiramente, precisamos reconhecer que nenhum ser criado por Deus, já seja nascido pecador, um anjo caído ou até mesmo alguém em um planeta distante, não consegue viver com seu próprio poder. É simplesmente impossível porque nós não temos esse poder. Apesar de toda a genialidade humana, a ciência vai lá pedrada, não chegamos nem perto de produzir vida. Lembra da famosa equação do cientista alemão Albert Einstein, E igual mc2? Cientistas em 2021 tentaram recriar um experimento do ano 1934 e perceberam que para criar um pequeno pedaço de matéria por meros 1 segundo, foi necessária uma quantidade de energia que, se eu sequer tentasse pronunciar o número, nem mesmo eu que estou tentando ler o número consigo entender. Consegue então perceber, mesmo que por 1 segundo, o nível do poder de Deus? Atos 17:28 diz: "Pois nele vivemos, nos movemos e existimos." Este verso nos mostra que até os batimentos cardíacos dependem de Deus. Somos dependentes dele e, segundo Isaías 64:6, qualquer coisa que tentarmos fazer é simplesmente imundo aos olhos de Deus. E não me vem com essa de que um dia poderemos viver sem o cuidado de Deus, que poderemos viver baseado na nossa própria preparação, tipo um MacGyver espiritual, sabe? Dependência é a chave da nossa sobrevivência. Bom, a ideia de viver sem um intercessor nos leva a dar uma olhadinha na ideia da intercessão. Comecemos com Isaías 53, onde temos o famoso capítulo sobre o sofrimento de Cristo. Lá no verso 12, lemos que Jesus derramou a sua vida até a morte, que ele foi contado entre os pecadores, levou nossas enfermidades e orou por nós.
Por causa de tudo isso é que ele pode interceder pelos pecadores. Somente ele sofreu isso, mais ninguém. Porém agora Romanos 8:26 diz: "E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressados em palavras." Este verso agora inclui outro membro da Trindade, o Espírito Santo, que graças a Deus vê que não sabemos pedir corretamente. Então ele pega a nossa oração, a transforma em uma coisa que Deus possa ouvir e isso chega ao Pai. Então o Espírito Santo intercede em nossa vida de oração. Ainda bem, viu? Ou estaríamos perdidos. O bom das Sagradas Escrituras é que seus livros se complementam perfeitamente. Romanos 8,34 diz: "Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós." Percebe como aqui não fala de ninguém além de Jesus? Literalmente ninguém? Dá o que pensar quando certa denominação romana ensina que mortos-vivos estão no céu intercedendo por nós. Até a coitada da mãe terrestre de Jesus caiu nessa roubada, mas a Bíblia ensina o contrário. Lembra que no vídeo passado falamos de Hebreus 7:25? Falemos novamente dele. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Você sabe que de alguém que precisa ser salvo sempre? Talvez uma pessoa diga: "Eu não, com certeza. Pertenço ao grupo de mais ou menos pecadores." Isso é uma piada, sabe por quê? Porque quanto mais nos aproximamos de Jesus, sentindo cada vez mais a sua presença, percebemos ainda mais que precisamos ser salvos completamente. O texto bíblico continua dizendo: "Ele vive sempre para interceder em favor deles." Mas por quanto tempo Jesus intercederá? Vai interceder por nós até o fim do tempo da graça? Claro que não. Até o fim do tempo de angústia? Com certeza não. Jesus intercederá por nós sempre. Então joga no lixo a ideia de que existirá um tempo em que não precisaremos de um intercessor. Mas veja bem, isso nos leva a outra pergunta. As pessoas que ficam falando que haverá um tempo em que viveremos sem intercessor, o que elas querem dizer com isso? Para início de conversa, quero que você fique sossegado e certo das promessas de Deus em sua palavra de que isso nunca irá acontecer. Romanos 8:38 e 39 diz: "E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor." O apóstolo Paulo literalmente arranca todos os impedimentos, lembrando-nos que nada pode nos separar de Jesus. E isso é verdade. Claro que não podemos esquecer da única pessoa que de fato pode nos separar de Jesus, e essa pessoa é você mesmo. Cristo sempre manterá sua promessa original que encontramos em Mateus 28:20, que diz: "E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos." Entende o que quero dizer? Nunca haverá um momento em que Jesus deixará de nos acompanhar e abençoar. Nunca. Agora falemos um pouco sobre o tempo do fim e o fim do tempo de angústia. Daniel 12:1 diz: "Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Neste tempo, porém, todo o seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos." Seu povo? Que povo? Aqui está falando do povo de Daniel, os judeus. Qual a aplicação moderna deste verso? Gálatas 3:29 diz: "E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus." Em outras palavras, Miguel, outro nome de Cristo que já analisamos no vídeo que falo sobre a Trindade, levantar-se-á por você e por mim no fim dos tempos. Não nos abandonará. Jesus ficará em pé da mesma forma que ficou quando o seu servo Estevão foi apedrejado e ele mesmo viu os céus abertos e Jesus em pé. Ele não estava sentado de forma desinteressada, não. Ele estava em pé. Não se sinta desanimado perante as provas da vida. Jamais seremos deixados à nossa própria sorte. Jesus estará conosco sempre. No texto de Gálatas que acabamos de ler, podemos ver claramente que a intercessão de Cristo por nós é contínua.
nunca estaremos sem um intercessor pela nossa salvação. Dito de outra forma, Jesus intercede continuamente e é isso que nos salva do pecado e da morte. Cristo é o sumo sacerdote da sua igreja aqui na terra, mas não se confunda, quando eu digo igreja, não quero dizer uma placa, tá? Uma denominação em particular. Nada disso. As pessoas que seguem e obedecem os seus mandamentos conforme a Bíblia ensina, esses são membros da sua igreja. O fato de Jesus estar no santuário celestial, no lugar santíssimo, desde o dia 22 de outubro de 1844, intercedendo, não é somente por nós. É pelos anjos que se mantiveram fiéis, os mundos que nunca caíram. É o sangue de Jesus e a sua intercessão que nos proporciona os méritos necessários para a salvação. Percebo claramente que seu poder para nos guardar da tentação é tão necessário quanto o seu perdão. Como assim? Perdão e poder estão disponíveis. Esses dois aspectos da justiça de Cristo é o perdão, que é atribuído, e poder, que é concedido. Vemos a justificação e a santificação. Ambos estão envolvidos em sua obra intercessora. Lembra de Hebreus 12:14, que diz: "E procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor"? Mediador e intercessor são sinônimos e não coisas diferentes, como certa denominação adora dizer por aí. Por isso, somente Jesus pode preencher essa vaga. Somente Ele tem os méritos, ninguém, só Ele. A intercessão de Jesus protege os habitantes de outros mundos e os livra de cair no pecado. Esses mundos perceberam que não podem vencer a tentação sem o constante poder de Deus. Adão descobriu, para nossa desgraça, que não podia vencer a tentação sozinho. Precisamos encarar e admitir que precisamos de Jesus. Nenhum ser criado em todo este vasto universo consegue sobreviver sem Jesus. Viver sem o intercessor foi explicado por quem acredita nesta heresia que aqueles que estiverem vivos quando terminar o tempo de angústia descobrirão como permitir que Deus os conduza a aceitar o seu poder e assim se proteger e nunca mais cair em pecado. Esta heresia mirabolante deixa completamente de escanteio a ação do ministério celestial, já que não precisa mais perdão de pecados. Dito de outra forma, existirá um grupo de pessoas que entenderão plenamente o poder da intercessão de Cristo e o seu perdão. E como estas pessoas não estão pecando mais, não precisam do seu perdão. Mas eles esquecem de um detalhe que falaremos mais adiante. Precisarão da intercessão de Cristo pelo passado de pecado, não apenas o agora e no futuro. Esta heresia de estar além da necessidade da intercessão de Jesus traz alguns problemas junto. Um desses problemas é cair no perfeccionismo, e o perfeccionismo é ruim demais porque não centraliza a sua atenção em outros, mas em si mesmo. A ideia de Jesus sair do santuário celestial e não precisar nos perdoar mais nos traz outro problema. Qual a necessidade da graça justificadora e o perdão? Afinal de contas, isso não nos ajuda em nada na nossa condição pecaminosa agora. Imagine o seguinte: nossos pecados foram perdoados através da intercessão de Cristo. E depois de alguns milhões de anos no céu, alguém resolve ir no fundo do mar e trazer de volta nosso passado, sem a intercessão de Jesus. Rapaz, ficaríamos afundados e afogados para sempre. Por que então Deus é capaz de pegar o registro da nossa vida e jogá-lo no fundo do mar e nunca mais ter lembrança disso? Somente pela intercessão eterna de Jesus, a sua graça que justifica, cuidará para sempre dos registros da nossa vida. Mesmo que agora você consiga nunca mais cair na tentação e pecar, ainda precisará da intercessão de Jesus pelo seu passado. Então tome cuidado ao sequer pensar que pode viver sem a intercessão do nosso Salvador. A não ser, é claro, que deseje carregar você mesmo com o passado da sua vida pecaminosa e encarar os resultados sozinho. Não parece ser uma boa ideia, não acha? Não perca nossos próximos vídeos a este respeito, pois esmiuçaremos a intercessão divina em nosso favor como você nunca viu e nem ouviu. Já curtiu este vídeo? Compartilhou estas boas novas com familiares e amigos? Já segue o nosso Instagram? Postamos diariamente por lá. Lembre-se sempre, não acredite em tudo que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa a não ser assim diz o Senhor. Até a próxima.